ver se está funcionando gravar. Ó. Pessoal, então tá. Vamos falar sobre reações químicas inorgânicas. Só que não é do ponto de vista da substância em si, e sim da reação enquanto processo, tá? Então a primeira coisa que nós temos que ver é que uma reação química é o próprio fenômeno químico. Então quando vocês falam a reação química, vocês estão falando do fato. Tá ali o papel pegando fogo, né? Tá ali o ácido e a base se neutralizando. Aquilo que está acontecendo no frasco, no laboratório, no motor, numa fábrica, no cotidiano, aquilo é a reação química. É o fenômeno de verdade. Quando a gente bota as fórmulas, é aquela seta, essa representação, nós estamos falando da equação química. Então a primeira diferenciação importante é isso, botar na cabeça. Equação é o que eu represento no papel. Reação é o fenômeno em si. Tá? Então isso é importantíssimo. Aqui eu peguei uma equação que vocês conhecem, é a decomposição da água oxigenada, do peróxido. Nós trabalhamos como exemplo, né, quando falamos de peróxidos. E aqui eu escrevi ela de um jeito bem completo para a gente estudar e entender o que é uma equação química, o que ela representa. Bom, primeira coisa importante, eu vou começar pelo meio, tá? Ela tem uma seta. Toda equação tem um sinal de maior, menor, igual, diferente, tá? Então essa seta é o sinal da química. O que essa seta significa? Antes da seta e depois da seta, nós temos o passado e o futuro. Tá? Então, o que era e o que se transformou. Tá certo? É isso que significa a seta, a transformação. Bom, essa seta pode ter coisas escritas, certo? Então, por exemplo, nessa reação tem a fórmula de uma substância. Nesse caso, o dióxido ou bióxido de manganês, tá, está servindo de catalisador do processo. Vocês vão estudar na segunda série o que é um catalisador, tá? Da segunda série em diante, né? É uma substância que altera a velocidade do fenômeno, nesse caso acelera. Tá? Aqui embaixo tem dois símbolos também. Tem um lambda, de comprimento de onda, significa presença de luz, usaram luz para acelerar o processo. E esse delta, pintadinho, esse triângulo pintadinho, tá? Significa que aqueceram para o processo ficar mais rápido ainda. Tá? Então a seta indica que o fenômeno vai acontecer, indica o antes e o depois, e também indica certas condições nas quais o fenômeno foi forçado ou não. Então foi mais natural, tá? Bom, tudo aquilo que vem antes da seta nós chamamos reagentes, é o antes, né? E tudo que vem depois da seta, produtos. Ali eu botei no singular porque é um só reagente, tá? Produtos que vem depois, o que transformou depois, tá? Bom, outra coisa importante. As fórmulas podem ter números grandes na frente. Isso aqui vocês já estão acostumados a usar, são os coeficientes estequiométricos. Esses números são usados para garantir o balanceamento da equação, para garantir que nós temos o mesmo número de átomos de cada elemento antes e depois. Tá? Esse número pode e deve ser mexido para a gente conseguir um bom ajuste da equação. Tá? Porém, tem esse número pequenininho que aparece aqui na base dos átomos de cada molécula. Esse número é um índice. Botem na cabeça de vocês. Índice é imutável. Coeficiente é mutável. Então, por exemplo, até quando vocês escrevem um texto, o professor de letras muitas vezes não usa com esse sentido. Mas no sentido científico, índice é um fator, é um número, tá, que indica quantidade e é imutável. Tá certo? Coeficientes mudam. Tá, se alterou o índice da inflação. Não, não é o índice, aquilo é um coeficiente. Estão usando a palavra do jeito errado. Tá certo? No ponto de vista científico, tá? Então, índice, esse número pequenininho embaixo, não mexam nessa porcaria. Porque, por exemplo, aqui você tem H2O, é água. Aqui você tem H2O2, é água oxigenada. Se vocês botarem um 2 aqui para ajustar, vocês estão transformando essa molécula de água em água oxigenada. E aí não é compatível com o que aconteceu na realidade, tá? Então, não mexam no índice, mexam no coeficiente. Tá bem? Bom, existe uma outra coisa, uma outra simbologia que aparece aí, ó. Vou botar aqui que está menos poluída a imagem. Que são essas coisinhas indicativas entre parênteses. Tá? Essas coisinhas indicativas muitas vezes dizem para vocês a fase de agregação. S sólido, L líquido, né? G gás. Quando é alguma coisa que está forçadamente gasosa, pode aparecer um V de vapor. Às vezes aparece um C. Significa ou concentrado ou cristalino. Então, aqui significa aquoso, dissolvido em água. Então, essa pequena informação entre parênteses, muitas vezes é um detalhe a mais de informação importante na equação. Tá?
Então isso é a representação das reações. Nós vamos nos preocupar agora com a classificação das reações. As reações são classificadas em 4 tipos fundamentais. Você tem que dominar esses 4 tipos. Tá? Então, o que é uma reação de síntese? Síntese, fabricar alguma coisa. Quando vocês pegam várias moléculas e juntam todas, e o produto é uma molécula só, você tem uma síntese. A gente juntou tudo para fazer aquele troço lá no final. Então, casos clássicos de síntese, quando vocês tinham lá óxido básico mais água, formando uma base. Óxido ácido mais água, formando um ácido. Tá? Isso é síntese. Quando vocês tinham hidrogênio mais oxigênio formando água. Então, quando você tem carbono mais O2 formando CO2. E assim por diante. Quando você tem alguma coisa mais oxigênio formando um óxido. Isso tudo é síntese. Quando vocês juntam duas ou mais coisas diferentes para formar uma só, é síntese. Essa palavra tem, eu vou dizer sinônimos, mas não é bem sinônimo, mas palavras que podem representar síntese. Lá na segunda série do ensino médio, se fala reação padrão de formação. Tá? Não é bem um sinônimo. Vocês vão ver lá na segunda série que quando a gente fala de formação, todas as substâncias antes da seta têm que ser substâncias simples, no seu estado mais comum e mais estável. Tá? Então, a reação de formação é uma síntese, mas nem toda síntese vai ser uma equação de formação. Tá? Então, lá na segunda série do médio se fala muito de formação, que é um tipo de síntese. Tá? Lá no terceira série, desculpem, eu vou falar de química orgânica. E lá vai aparecer uma reação chamada reação de adição. Então, vocês vão pegar uma molécula orgânica, que é grandona lá, e vão adicionar alguma coisa nela. Não deixa de ser uma síntese. Porque você tem a orgânica, uma molécula pequena gruda lá na grande e se forma uma terceira adicionada. Tá? Então essas palavras formação e adição andam junto com a síntese. São tipos de síntese. Tá? E aí vai. Então a gente pode fazer um monte de reação depois e ver exemplo disso. Tá? A análise. A análise é justamente o contrário da síntese. Olha aqui, ó. Quando vocês têm lá uma molécula mais complexa e ela se quebra em outras menos complexas. A análise vai ter um sinônimo que eu uso bastante, que é decomposição. Se vocês pegarem as minhas aulas, vocês vão notar que eu tenho por hábito falar decomposição. Tá? O nome bonito é análise, analisar, quebrar parte a parte. Tá? Certo? Tem uma chamada simples troca. Tá? Também poderia ser chamada simples troca de substituição. Tá? Poderia, porque, olha só, eu tenho aqui AB reagindo com C. Notem que, vou pegar aqui em azul, ó, que o C foi lá e se grudou no A. E o B foi embora. Então o C acabou substituindo o B. Ó, o B se isolou e o C entrou. Então nós temos uma troca simples. Um elemento substitui o outro elemento. Existem regras para que isso aqui ocorra, tá? E nós vamos ter que estudar mais adiante. Bom, e existe a dupla troca. Tem um nome bonito, os professores de química não falam muito dele, que é metátese. Então os químicos que vão falar lá de reações avançadas vão usar a expressão metátese. O que é dupla troca? A troca dupla, troca tudo com tudo. Então olha só, o C foi lá para o B e formou CB. E aí o A que ficou solto, ó, veio aqui para o D e formou AD. Então trocou tudo com tudo. Cátion e ânion trocou tudo. Tá certo? Bom, esses 4 tipos você tem que saber identificar. Olhar para a equação e perceber se essa equação é um tipo desses. Tá? Então esse tipo de classificação é bastante importante. Isso cai muito em prova. Certo? Existem algumas reações em etapas. Quem viu os vídeos lá de óxidos, por exemplo, de reações de óxidos, eu falo bastante disso. Olha, se a gente tiver uma primeira etapa aqui, que é assim, uma decomposição de um peróxido. Olha aqui, formou um óxido básico. Com água ele pode formar uma base. E aí essa base pode se neutralizar com ácido. Aí eu pego as 3 etapas, 2, 3 etapas, faço um sisteminha de adição de equações e a gente acha uma equação final ali para estudar. Então esses sistemas de etapas são bem importantes. Várias equações e etapas.
Às vezes uma etapa é uma decomposição, a outra etapa é uma síntese, a outra etapa é uma dupla troca. Então tem mais de uma coisa ocorrendo ali. Então o processo total é um somatório, né, daqueles fenômenos, daquelas etapas. Tá? E existem também casos especiais. Então, por exemplo, quando a gente fala lá de neutralização, é um caso especial. Tá? Neutralização é uma dupla troca, se vocês olharem. Há uma troca cation ânion, ânion cation, de todos ali, né? E tu vai formar outros produtos. A neutralização é uma dupla troca. Tá? Mas ela é um caso tão especial, a neutralização ácido-base, que ela tem um nome próprio, neutralização. A mesma coisa a reação de combustão. Toda queima, combustão também é um caso especial. Tá? Para a gente falar, um caso clássico, um tipo de reação que merece um comentário extra, entende? Então vocês vão ter lá, isso em todas as áreas existe. Então, a gente tem lá o automóvel, tem várias classificações. Olha, e tem a Ferrari. Ela nem sempre ganha, mas, entende? Mas é um caso especial, não clássico. Tá? Isso vale também na química. Nós temos reações que são clássicos. Tá? Certo? Nós vamos fazer então um próximo vídeo com exemplos, com detalhes de cada uma delas. A gente vai pegar assim, olha, eu vou falar só de síntese agora. Vamos falar só de análise. Certo? E aí eu vou correlacionar com as funções que vocês já viram. Tá bom? E aí nós acabamos a matéria do chamado PAV 1 da UFPEL, né? Nesse momento. O resto agora é exemplo de trabalho. Tá bom? Fechou?